Olá! Hoje eu gostaria de meditar com vocês aqui no capítulo 3 da Epístola aos Colossenses, a partir do verso 5, do versículo 5. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, um pouco antes aqui, no início do capítulo 3, o apóstolo Paulo ele começa falando que a nossa vida, nós morremos e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. E quando Cristo, que é essa nossa vida, se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele na glória. E aí ele continua emendando com esse outro portanto. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. O que nos leva a meditar que a vida cristã, ela tem o aspecto de querigma, que é a manifestação do evangelho, a manifestação do que é a doutrina dos apóstolos, que foi passado pelo Senhor Jesus através dos apóstolos, e tenha também a didaquê, que é a parte de prática do cristão. Então aqui nós estamos vendo no capítulo 3, quando começa o versículo 5, nós começamos a ver a mudança de ênfase do apóstolo Paulo da parte querigmática para a parte do didaquê da palavra, que é os conselhos que ele dá sobre a vida cristã. E ele fala que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena, para que nós venhamos a viver a nova vida que nós ganhamos na regeneração quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, pela fé, nós morremos com Ele e ressuscitamos com a nova vida. A vida que vence, a vida que venceu a morte, a vida de Cristo. Mas essa vida ela tem que ter uma manifestação prática, uma manifestação que leve em consideração a atitude cotidiana do cristão. Ele tem que fazer morrer a sua natureza terrena. Ele tem que caminhar de modo digno da vocação do Senhor. Ele tem que procurar ser uma pessoa honesta, deixar de mentir, fazer as coisas corretas. E existe o aspecto de cooperação. É claro que nós não estamos falando aqui que nós fomos alcançados por causa das nossas obras. Não. Todos os cristãos foram alcançados unicamente pela graça do Senhor, pela misericórdia de Deus. Não foi os nossos atos de justiça que levou o Senhor a olhar para nós e nos salvar. Pelo contrário, foi o amor dele que nos alcançou. Ele só viu indignidade em nós, mas ele resolveu, pela misericórdia, nos salvar na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Não tem nada em nós que pudesse agradar a Deus quando da nossa salvação. Ele que por ele mesmo, pela bondade dele, pela justiça dele, nos alcançou. Mas quando nós somos alcançados pela fé, igual o apóstolo Paulo fala, que é pela graça, não por obras, é mediante a fé, para que ninguém se vanglorie. Isso não quer dizer que quando ele nos alcançou, nós não tenhamos que pôr a nossa força, a nossa atividade para cooperar com a salvação de Deus. Porque existe o aspecto da salvação, mas existe o aspecto da santificação. E no processo da santificação existe uma coparticipação do cristão, uma coparticipação, uma cooperação do cristão, para que ele possa andar de modo que agrade a Deus. Todo cristão ele tem que ter na mente dele o desejo de agradar a Deus, a vontade de fazer a vontade de Deus, de deixar o pecado. Nós não podemos jamais retornar à velha vida que vivíamos anteriormente. Todos nós vivíamos nas trevas, éramos por natureza filhos da ira. E nesse versículo aqui, o apóstolo Paulo estava falando o porquê que virá a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira virá por causa dessas coisas: imoralidade sexual, prostituição, impureza, avareza. Então, irmãos, existe esse aspecto do evangelho que é a cooperação na santificação. O cristão, ele deve sim cooperar para a sua santificação. É claro que nós sabemos que isso tudo está debaixo da providência e da soberania de Deus. Mas o cristão, ele é instado nas Escrituras, em diversos lugares, a
procederem para que ele seja uma pessoa digna do chamado, da vocação de Deus. O cristão, ele deve se esforçar para fazer a vontade de Deus, buscar o desejo de Deus. Nós vemos no Brasil dois tipos de evangelho que têm assolado a igreja nesses dias. Um deles é o evangelho da prosperidade, que é um evangelho da avareza, do materialismo. Esse evangelho do materialismo, inclusive, está relacionado com as coisas escatológicas a respeito do aparecimento do iníquo, do homem da iniquidade, que o apóstolo Paulo diz. Porque lá em Apocalipse diz que o anticristo ele não vai permitir que quem não tiver o sinal dele não compre nem venda. Então, aqueles que forem fiéis a Deus no tempo do anticristo não vai poder comprar nem vender. E nós vemos as igrejas, muitas hoje em dia, pregando só um evangelho materialista, um evangelho que trata só das coisas terrenas, do aspecto da materialidade física, de ter posses, prosperidade, riqueza, só para vangloriar-se e também ostentar riqueza, carros caros. Nós vemos até pessoas se denominando profetas, que andando de avião particular, carros de milhões. Isso é um absurdo, é uma afronta ao que o Senhor Jesus diz nas suas palavras ali no Sermão do Monte. E por outro lado, nós vemos também o evangelho da hipergraça, que é o evangelho que diz que o cristão não tem que parar de pecar, não tem que se esforçar pela santidade, porque Deus já fez tudo, o cristão não precisa fazer nada. Não, irmãos. A Bíblia, em muitas passagens, como essa que nós lemos no começo, diz, façam morrer. Façam morrer. Quem deve fazer morrer? É o cristão. É o cristão que tem que tomar a iniciativa de fazer morrer a sua natureza terrena. É o cristão que tem que obedecer aos mandamentos, como diz o apóstolo João. É o cristão que tem que procurar saber qual a vontade do Senhor, tem que procurar querer agradar o Senhor. Então eu sinto assim uma falta de pregação nesse sentido, do que o Evangelho diz. Porque nós não podemos falar, nós enquanto pregadores, enquanto expositores da palavra, nós não podemos falar aquilo que nós achamos que é, aquilo que nós pensamos da nossa cabeça, que a Bíblia diz. Não, nós temos que falar aquilo que os apóstolos disseram. E os apóstolos disseram que o objetivo da nossa salvação é nos apresentar diante de Deus imaculados, diante de Cristo, diante da sua glória, imaculados, sem mancha, sem ruga. Então, irmãos, nós devemos sim nos esforçar para nós sermos aquela casa que foi edificada na rocha, que diz ali no fim do Sermão do Monte, Jesus diz que tinha uma casa que foi edificada na rocha. O que é essa rocha que Jesus está falando ali? Essa rocha é tudo aquilo que ele falou no Sermão da Montanha. Tudo aquilo que ele falou, tratar os outros como deseja ser tratado. Olhou para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Tudo aquilo que ele falou ali no Sermão do Monte é essa rocha. E é isso que nós devemos obedecer, irmãos. Não importa o que os homens digam, chega um dia na vida do cristão, irmãos, que ele tem que decidir entre aqueles irmãos em Deus que ele respeita, mas eram seres humanos e cometeram erros, e a palavra de Deus. Nós temos que escolher e ficar com a palavra de Deus. Para que nós possamos fazer a vontade de Deus, nós temos que ler a palavra dele de forma isenta, sem achismo, sem pensamentos próprios, tentando moldá-la aos nossos gostos e disposições. Nós temos que ler de forma imparcial e obedecer o que ali está.